Uma palavra para definir a cultura do Brasil, uma única palavra, eu acho que a melhor palavra que representa é diversidade. Esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento do Bloco da Cultura, organizado para debater a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país. Diretamente de São Paulo, do palco histórico do Estúdio SP na Rua Augusta, nós vamos receber grandes personalidades de diversos setores culturais, para mostrar que a cultura é uma saída justa, próspera, sustentável e democrática para o país. Hoje o papo é com a cineasta, grande diretora, minha querida amiga Laís Bodansky. Bem-vinda ao palco do Estúdio SP. Prazer estar aqui. Laís, é muito bom te receber, porque com certeza você é uma das principais referências do audiovisual no Brasil, não apenas pelo seu trabalho como diretora, que é brilhante, que é premiado, aliás, acabou de ganhar o Best American Film no Festival de Amsterdã. Foi. Parabéns. Obrigada. Mesmo com tudo contra, você consegue no Festival Internacional ganhar um prêmio, né, Laís? Impressionante. É um pouco exemplo perfeito do que a gente está querendo fazer nesse ciclo de conversas, né? Que é mostrar as opiniões e as experiências de quem realmente faz coisas no setor cultural, mas com um objetivo claro, né? De colocar a discussão sobre cultura e desenvolvimento na pauta. Como que é possível a cultura exercer um papel de centralidade no desenvolvimento econômico e social do país. E acho que a primeira pergunta que eu queria te ouvir é sobre esse campo cultural, né? A abrangência desse campo cultural, quais são essas áreas todas. A gente sabe de algumas referências que fazem parte aí da chamada economia criativa, mas a potência desse universo com esse objetivo, né? O desenvolvimento econômico e social do país. Eu acho que tem uma coisa curiosa, assim, que o artista, ele, na verdade, ele não tem noção do tamanho desse setor cultural, não tem essa consciência e não tem, na verdade, nenhuma pretensão, nenhum propósito em ficar movimentando a economia de um país. Ele simplesmente tem a necessidade de se expressar. A questão é que, claro, a gente vive numa sociedade capitalista, completamente conectada e cada vez mais conectada através das telas, que precisa de conteúdos e que naturalmente são conteúdos culturais. Naturalmente, o próprio artista vira esse conteúdo tão necessário que as pessoas necessitam, e na pandemia a gente viu isso, né? Eu acho que foi a expressão máxima disso, né? Assim, da necessidade. Ou seja, só que o artista ele não faz exatamente por isso, só que indiretamente ele é uma peça fundamental dentro desse mecanismo desta economia, que no mundo inteiro são bilhões e bilhões. Eu nem sei dizer a cifra desse negócio de tão grande que é. Sim. E tanto aqui, eu acho que usando a pandemia como exemplo, assim, muitas empresas fecharam, mas muitas empresas cresceram. E as principais que cresceram, justamente na área de comunicação, com conteúdo audiovisual, mas com conteúdo cultural, ou seja, com expressões culturais, né? Então não tem como a gente falar de cultura sem falar, claro, da importância simbólica da cultura para um país, para as pessoas, para elas se reconhecerem, mas não tem como não falar de economia, porque ela simplesmente é um fato, né? Então, assim, quando a gente tem um governo federal que não tem uma política pública voltada para uma política pública para a área cultural, e na minha área, o audiovisual, e você me pergunta como que a gente fica nadando contra a corrente mesmo assim dá certo, é porque simplesmente não tem como segurar. Assim, é um tsunami de informação, a economia é gigantesca, não tem como fingir que ela não existe. Aliás, é uma burrice você fingir que ela não existe, porque ela está ali a favor de um país, né? A favor de um país saindo de uma crise, ainda vivendo uma crise de emprego, de miséria, de fome, e que a área cultural ela só tem a contribuir, né? Então, por que fingir e, aliás, esconder? É como se tivesse vergonha. Tem vergonha da nossa língua, tem vergonha do jeito que a gente se veste, vergonha da nossa música, vergonha do quê? A gente tem que ter orgulho disso, né? E ainda por cima
tem essa economia inteira em volta, né? Antes da gente entrar mais no assunto audiovisual, você falou uma coisa interessante. Parece que a gente tem que superar uma falsa dicotomia que existe hoje, um falso antagonismo. Exato. Entre a economia da cultura, essa potência toda que você descreveu, e o valor das linguagens artísticas, como se uma fosse prejudicial à outra. Não é. E é justamente o contrário, né? Para você fazer um projeto de desenvolvimento econômico baseado na cultura, você vai precisar de mais investimento público em cultura, né? Exatamente. Eu acho que tem isso, né? E a gente tem que fazer esse exercício de superação para olhar para o futuro. Exatamente. E aí, como é que entra esse investimento em cultura? Aí tem que ter um foco, tem que ter um propósito. Não é simplesmente coloca dinheiro, né? Tem que ter um projeto. Que projeto é esse? De longo prazo. De longo prazo, assim. E aí, assim, ao meu ver, assim, eu acho que tem um tema que é muito importante, que é a cara do Brasil, que é a diversidade. É a gente valorizar a nossa diversidade, porque a nossa força e a nossa beleza tá porque a gente é diferente, porque a gente tem 500 mil sotaques, né? A gente tem vários cantos, né? Assim, é um dos poucos países imensos nesse planeta, né? Aliás, pelo tamanho que a gente né? A gente é o 5º maior consumidor, no caso da minha área de audiovisual, do planeta. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Então, a gente não pode ficar só consumindo o que os outros dizem que nós temos que consumir. Nós também devemos produzir e consumir o que produzimos, né? A gente se reconhecer. Esse projeto, né, de país, né, que a gente tem que ter, eu acho que tem que ter algumas luzes que a gente não dá para dar conta de tudo, mas alguns pilares a gente tem que ter e que eles são importantes. Para mim, um dos mais importantes, que tem a ver também com um pensamento contemporâneo mundial, que é olhar sim para a diversidade de gênero, de raça, né, assim, que é e que o mundo das artes, o mundo da economia criativa traz isso e está em sintonia com o que tem de mais interessante no mundo e que pode olhar para o pequeno, para o detalhe do nosso país e conectar com o mundo inteiro, né? Porque não precisa ser... Eu acho que o que é bonito na diversidade é a gente não tem que ser contra uma outra cultura. A gente tem que ter essa possibilidade da troca e a gente se transforma, ninguém está estagnado, né? A gente não está parado, a gente não está isolado do mundo. E o Brasil não está isolado dele mesmo, né? A gente precisa entender as nossas várias expressões, só que a gente não adianta ter só um eixo do Brasil que tem uma injeção de recursos. Não faz sentido isso. Não, mas os estúdios, no caso do cinema, estão no eixo Rio-São Paulo. Estão porque em algum momento se determinou que era assim, mas não precisa ser assim. Né? Não faz sentido. Você pode achar outras lógicas e outros porquês, né? Ainda mais com a tecnologia disponível hoje. Ainda mais com a tecnologia disponível hoje. Laís, quando eu estava te apresentando, a sua façanha do prêmio lá em Amsterdã fez eu esquecer de falar o seu lado público, de gestora pública. Você foi presidente da SP Cine, a empresa municipal aqui de São Paulo que cuida do audiovisual, e teve uma gestão emblemática. Lógico que eu sou suspeito para falar. Você é bem suspeito. Mas eu sei que muita gente, independentemente da minha opinião, compartilha dessa opinião pela transformação, pela liderança que se exerceu no setor à frente da SP Cine e diante do cenário de tragédia que o setor cultural, o setor audiovisual estava vivendo. Eu queria entrar no assunto audiovisual fazendo uma pergunta bem concreta e objetiva. Assim. Levando em consideração todos esses argumentos que são fáceis da gente perceber sobre a importância do audiovisual, o que você acha que poderia ser feito ou ser criado agora, num próximo momento, para a gente aproveitar toda essa potência desse setor para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento artístico do país? Bom, primeiro, assim, no caso do audiovisual, ele tem um projeto que foi interrompido. Podia não estar perfeito, mas interromper não faz sentido. Até porque o audiovisual é uma indústria.
E uma indústria é fácil de imaginar, é uma mecânica que não pode parar. Na hora que você desmonta isso, você, assim, então, um maquinista de cinema, ele tem que não vive mais daquilo, ele vai inventar outra profissão. Ele sai da profissão, só que parece que é uma profissão que qualquer um pode fazer. Não, são anos de experiência, porque é uma mecânica, é uma coisa, um serviço muito especializado. Então, assim, a gente ainda está num processo de formação de técnicos e de talentos no Brasil. Então, a primeira coisa é retomar o nosso projeto de crescimento, revisitando onde acertamos, onde a gente errou, sem dúvida nenhuma, mas tem aí algumas coisas que são fundamentais, que é fortalecer a Agência Nacional de Cinema. Ela é fundamental, só que ela, de uma certa forma, ela tem um olhar que não acompanhou com os novos tempos, porque hoje a gente está nessa sociedade totalmente digital e de telas, que a Ancine não dá conta, ela só dá conta do cinema. E o audiovisual é muito mais do que isso. Só que aí a gente tem um segundo problema, que é as plataformas de streaming no Brasil, que hoje produzem muito, e tem o Brasil como o 5º maior mercado consumidor de audiovisual no mundo. A gente tem esse mercado de vídeo sob demanda no Brasil, ele não é regulado. Então a gente não tem até hoje, é um dos poucos países no mundo que não tem a sua regulação no Congresso, né, algo oficial, com o olhar de uma política pública que vai garantir a indústria local, interna, diante dessas plataformas com muitos recursos que, na verdade, o Brasil, nesse universo, é uma terra de ninguém, é uma terra sem lei, em que a gente fica completamente vendido, os nossos talentos, os nossos produtores, os nossos técnicos, eles trabalham, mas como um service, e não tem direito patrimonial, direito intelectual daquele produto, assim, ou seja, o que tem de mais precioso na economia criativa, que é o criativo, que é quem produz o criativo, este não é dono daquilo que ele mesmo inventa e produz, mas sim essas plataformas de streaming, que são as donas para todo sempre. Então, assim, isso é muito agressivo para uma indústria local. A gente fica completamente à mercê e vendido e não cria raízes. Então, esse é um tema. Dá para dizer que todo esse processo de streaming que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo todo, se deu em sua plenitude ou na sua potência no momento em que não existia atenção pública nenhuma para o setor, que estava abandonado. Então, não houve qualquer tipo de regulamentação em benefício do próprio setor, é isso? Isso, é exatamente isso. E aí é um jogo muito desleal, né? Então, assim, isso vem justamente quando a Ancine está desfavorecida, você não tem também um olhar para um setor crescer, que esse é o objetivo, né? Assim, a meta não é ficar como está. A gente tem um potencial criativo e de talentos para crescer e muito, né? Mas se a gente não tem uma infraestrutura, se a gente não tem técnicos especializados, se a gente não tem essa renovação constante de equipamentos, de estúdios, ou seja, um olhar da política pública também para a nossa infraestrutura, para os nossos talentos e técnicos, não adianta a gente querer crescer, porque não vai crescer, né? Claro, não tem como. Você tem que ter a base. E a gente tem potencial para isso, né? Mas aí, de fato, aí tem que entender aonde, como, né? Um outro ponto também muito importante, na verdade, é justamente a política afirmativa, que foi quando, na SPCine, na sua gestão da Secretaria de Cultura, justamente a gente colocou em prática a política afirmativa no âmbito municipal. Mas se a gente faz isso no âmbito federal, isso é interessantíssimo. Ou estadual, exatamente. Porque uma política afirmativa ela vai justamente garantir essa diversidade de gênero e raça, não só no conteúdo, nas histórias, no que está sendo produzido, mas quem está por trás daquilo. Sim. Quem está nos bastidores, ou quem escolhe que projeto deve ser feito ou não. Né? E hoje é muito evidente, a gente vê isso na música, e o audiovisual não é diferente, que os nossos grandes talentos, eles estão na
periferia, nas periferias. Cinema é uma arte que custa muito caro. Então, não, faz com o teu celular. Olha, até tudo bem faz com o teu celular, mas, gente, tem um limite isso. O pensamento acaba sendo muito simplista. Muito simplista, né? Então, não faz sentido. Então, eu acho que uma visão também de como investir, para quem investir e qual é o cronograma de trabalho, mas com o olhar de uma política afirmativa é fundamental. Total. Tem esse exemplo impressionante de cadeia cultural e de longo prazo, que é o da Coreia, né? A gente, em 1998, depois da crise dos tigres asiáticos, o governo coreano injetou $1 bilhão no Ministério da Cultura da Coreia do Sul. E aquilo, inclusive, criou um departamento que se chamava K-pop, que era o nome de um departamento, não era o nome da música ainda. E alguns anos depois o Psy estava fazendo Gangnam Style no mundo inteiro, e estava todo mundo cantando a música dele, preparando o terreno ali para o BTS virar esse fenômeno absurdo. Recentemente foi recebido pelo Biden na Casa Branca, o grupo, né? E é um grupo que sozinho movimenta $3 bilhões na economia da Coreia do Sul. E é interessante de novo, essa reflexão sobre cadeia, porque mais dinheiro girando na cultura, no setor, mais investimento público e privado, e a gente vai chegar até os Oscars do Parasita, inclusive, Oscar de melhor filme, vai chegar até o Round 6, sendo a série mais vista da história da Netflix. Exatamente. É interessante porque você tem aí o audiovisual como exemplo de setor que foi beneficiado, mas ao mesmo tempo como aglutinador de várias outras linguagens para criar essa cadeia. Você não acha que é por aí? É totalmente por aí. Agora é o seguinte, a Coreia do Sul ela não inventou a roda, tá? Na verdade, quem inventou a roda foram os americanos, os Estados Unidos, né? Assim, então, o Hollywood foi montada, essa indústria foi montada com incentivo local, sim, porque as pessoas têm esse imaginário que não, lá não tem incentivo. Tem incentivo. Aliás, tem brigas entre os estados, e tudo começou na cidade de Nova York, justamente para atrair filmagens. Era uma cidade ultraviolenta, e aí com incentivos para facilitar a filmagem na cidade, produções que não tinham dinheiro começaram a filmar em Nova York, e começou a se filmar, e de repente Nova York ficou conhecida no mundo inteiro, e até hoje é conhecida por muitas pessoas que nunca pisaram em Nova York e reconhecem Nova York. Nova York deixou de ser a cidade violenta que ela era nos anos 70, por conta do audiovisual, por conta de incentivo fiscal, por conta de uma política pública. Agora, os Estados Unidos como um todo, a indústria do entretenimento como um todo, e principalmente do audiovisual americano, eles têm, muito claro, eles têm metas a cumprir. E eles não escondem que a meta deles é ocupar 100% do mercado do mundo. É só isso a meta, só isso, né? E assim, mas para eles isso é simples, né? Assim, então, eles não escondem isso. Então, eles colocam toda a sua indústria nessa direção, né? E a gente tem que entender essa realidade. Só que é o seguinte, tem resultado. Acontece que, de repente, quando eu era menina, adolescente, o que eu queria? Um tênis Nike. O que eu queria? Eu quero tomar a Coca-Cola, sem dúvida. Mas assim, eu quero fumar um cigarro. Por quê? Porque o cinema viajou o mundo inteiro e vendeu um jeito de ser. Eu desejo aquela roupa, eu desejo aquela música, eu quero falar inglês, né? Então é todo um imaginário embutido que dentro dessa indústria está acoplada a outras indústrias. Não só do turismo, que fez todo mundo ter desejo de ir para Nova York, mas a indústria, né? 500 outras indústrias penduradas que se beneficiam, até quando você vai no cinema e compra o negócio da pipoca, tem lá um super-herói, os bonecos das grandes marcas geram muito mais dinheiro do que os próprios filmes. A gente está na Rua Augusta, né? No pós-guerra era James Dean, jaqueta de couro, descendo a Rua Augusta 120 por hora, com carros que eram feitos em Detroit, tomando milkshake, comendo hambúrguer, né? Quer dizer, é a cultura vencedora da guerra, propagandeada pelo próprio cinema, pelo audiovisual. Exatamente. Então, quando a Coreia entendeu isso, eu falei, vamos fazer. Mas não com a carta do War, queremos que o mundo inteiro vire. O K-pop não é isso, mas assim, nós existimos.
né? Eu acho que isso que é interessante, assim, a gente respeitar a diversidade do mundo. Eu quero consumir, eu quero assistir Parasita, eu quero cantar músicas em outras línguas, mas na troca, assim como eu acho que é importante também outros países, outras culturas conhecerem a nossa. E não faz essa coisa homogênea, de que é uma coisa só, não, é todo mundo. Você falou do exemplo de Nova York, e acho importante a gente trazer um pouco por uma ação concreta, prática, que você teve uma atuação muito decisiva aqui na cidade de São Paulo e que também teve uma inspiração no que aconteceu em Nova York, foi a Film Commission, as Films Commission. Queria que você falasse um pouco disso. Me parece que Film Commission talvez seja o ponto de partida inicial, estruturante, para você ter o início de uma cadeia de produção audiovisual, né? Você tem que ter o acesso à cidade, a sua locação e o incentivo para fazer as ações. Né? O Film Commission, ela pode ter, tem vários modelos de Film Commission pelo mundo, mas o que é interessante é que ela está conectada com o mundo, ela está conectada com a sua região, né, com o seu entorno ali, ela entende e incentiva aquela região, mas conectada com o mundo. E hoje, essa conexão é muito importante. Ela fala uma língua universal de audiovisual no mundo inteiro. Quando um país, um estado, uma cidade tem uma Film Commission, automaticamente ela entra no game. Porque tem radares no mundo inteiro, assim, você tem especialistas que estudam Film Commissions no mundo inteiro, falam, você quer fazer um filme? Me mostra o roteiro. Esse filme, se você rodar em tal lugar, você tem consultores que estudam e classificam Film Commissions, ou seja, a gente pode atrair filmagens muito interessantes para o nosso país, que isso traz dinheiro, mas não só por isso também, mas e o contrário também, a gente participa de mercados internacionais, a gente leva a nossa produção local para os mercados internacionais. Então, ter uma Film Commission é um pouco falar para o mundo, nós existimos do ponto de vista audiovisual. Porque nós vamos ter números, nós temos dados, informações e liberações, e é um lastro. Um país, um estado ou uma cidade que tem uma Film Commission, como ela tem um padrão internacional, ela significa um lastro para qualquer grande produção. Como envolve muito dinheiro e muita gente, ter um lastro para uma produção, falar, aqui eu vou, porque tem uma Film Commission. Pois é, muita gente não lembra e talvez as pessoas vão se dar conta quando for lançado uma produção que foi feita aqui em São Paulo, que você lutou muito para trazer, que envolve o Keanu Reeves, que envolve a Netflix, etc. Acho que a gente estava num momento tão difícil, estamos ainda nesse momento tão difícil, e que a gente tem essa lógica, e a gente tem que denunciar, e tem que bater, tem que mudar esse cenário atual, mas o que foi feito naquela época foi a atração de uma das maiores séries, uma série global, que ocupou a cidade de São Paulo inteira, com a presença desse astro internacional, o Keanu Reeves, a gente teve com ele. Talvez seja um bom exemplo, né, do potencial que tem quando você tem uma Film Commission. E mostrar como a cidade consegue receber, porque parece assim, não vai dar, vai atrapalhar a cidade. Não atrapalha a cidade. Ao contrário, a cidade até ela se orgulha, claro, né? Ela participa, ela se beneficia disso. Não só depois, quando a série está pronta, durante, né? Quando todo mundo que já esteve em Nova York sabe que você tropeça em filmagens. Sim. Toda hora, essa tá fechada, muda o quarteirão, muda de calçada, porque aqui tem uma filmagem. É uma cidade que a cidade é cenário, né? Ou seja, o cidadão ele pode saber lidar e entender o que é ter uma cidade cenário, e se orgulhar disso, e contribuir e ajudar para que mais filmagens aconteçam. E depois que passa no cinema ou na TV, aí você se orgulha. Olha lá, minha rua, minha cidade, meu vizinho. Uma sensação de pertencimento, né? Enorme, incrível. Aliás... Eu acho importante só explicar para quem não sabe o que é uma Film Commission. É bom. Porque eu mesma também não sabia o que era uma Film Commission, e eu sou do setor. Porque como a gente não tinha uma Film Commission no Brasil, e a primeira do Brasil é do município de São Paulo, e por que esse nome? Esse nome é justamente, primeiro, é um escritório responsável pelas filmagens, por garantir organização, qualidade, segurança de filmagens no seu município, no seu estado, no seu país. Ele funciona também como uma atração, no sentido
de prospectar, né? Venha filmar aqui, porque aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo, ou então venha só finalizar seu filme, ou venha só desenvolver o seu filme, não precisa ser só filmagem, uma film commission ela pode ter outras funções também. Com rodar os festivais, né, para divulgar. Também, as film commissions, quando você vai no mercado de Cannes, você tem uma área toda do mercado só de film commission. Você pode visitar, você tem apresentações da Film Commission de uma região da França. Sim. Você vai com essa Film Commission da Alemanha. Eu já vim, aqui no Brasil, eu já fui em eventos de filme. Eu fui num evento interessantíssimo da Film Commission de Viena. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, porque eles viajam o mundo inteiro para falar. Olha, em Viena a gente tem estúdio de som, a gente tem orquestra de não sei o quê, a gente tem... Ou seja, ele faz uma Film Commission, é esse escritório que faz essa prospecção de produções para o seu país, a sua cidade, o seu estado, né? Então é isso, e esse nome é padrão no mundo inteiro. Então é importante usar esse nome, porque como é conectado com o mundo, a gente tem que falar o código que é falado no mundo inteiro. É impressionante como o audiovisual, com tudo que já fez, que já lutou, que já acumulou, e as experiências internacionais, talvez o mais claro exemplo dessa grande cadeia produtiva, dessa indústria, dessa cadeia produtiva em torno da cultura, né? Todos esses elementos nos mostram isso, e você sempre foi uma defensora desse argumento. Agora saiu essa pesquisa da SPCine, né, que cada R$1 investido gera R$20 de retorno para a cidade, numa conta imediata, automática, porque é tanta gente que está entre o processo de produção e o resultado final daquilo, né? Então acho que é importante também contextualizar como esse exemplo claro disso que a gente está falando, cultura e desenvolvimento. Né? Exatamente. Mas sabe que tem dentro do mundo da economia criativa tem um outro setor que o Brasil ainda está engatinhando e que tem uma potência imensa e que é irmão do audiovisual, mas ele está conectado no mundo de uma forma ainda mais rápida e assustadora, que é o mundo do game. Porque um filme, quando você ainda lança local. O game não. Quando você lança mundo imediatamente. Não tem assim, fiz mundo. Assim, é uma coisa muito assustadora, é muito impressionante esse universo do game. E também é holístico do ponto de vista da atração de várias outras linguagens, né? Exato. A música especialmente, né? Exatamente. Tem um potencial enorme. Exatamente. Laís, não dá para falar contigo sobre audiovisual sem falar da Ancine, do que aconteceu, né, e sem falar da Cinemateca também. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco eu acho que de diagnóstico a gente já está cansado, nós estamos sabendo já de muita coisa, mas do que precisa acontecer, né? O que precisa acontecer na agência de cinema, o que precisa acontecer nesse lugar tão emblemático que é a Cinemateca. Aconteceu agora a retomada das atividades lá, mas a gente sabe que com muitos problemas, né? Você que lutou tanto também por isso, queria que você falasse um pouco. Bom, não existe também um país sem uma cinemateca, né? A gente está falando de memória, a gente está falando de um espaço de memória e de reflexão do seu próprio audiovisual. Não adianta só fazer, a gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo, entender o nosso passado, né? E refletir sobre o nosso cinema contemporâneo e também se conectar com outras cinematografias do mundo. Isso normalmente é uma cinemateca que faz. A Cinemateca da Cidade do México é um escândalo de linda, né? Assim, é ponto turístico na cidade. Então ela não é só para o setor audiovisual. A cidade tem orgulho da sua cinemateca. Sim. São filas nas salas de cinema, mas o espaço é bonito, como estar e respirar cinema. Eu agora estive em Amsterdã. O Museu do Cinema em Amsterdã também um escândalo arquitetônico de lindo. A cidade se orgulha do cinema, da história do seu cinema, né? E o cinema é audiovisual, né? Não é só, vou ficar vendo lá como se projetava um filme num carretel. Não, né? Assim, é isso também, claro. Né? Assim, a gente tem, por exemplo, na nossa Cinemateca brasileira, esse era o grande medo, que ela pegasse fogo, porque lá dentro tem assim, as primeiras imagens do carnaval, as imagens do Canal 100 de futebol. Né? Assim, a gente tem documentos, acervos. Exatamente, assim. Todo o processo é a memória de um país inteiro. Quando a gente não está falando só a memória do cinema, a gente está falando a memória de um país.
porque os filmes têm seus conteúdos, e esses conteúdos é que interessam. Não é só salvar a película, é salvar a história que foi registrada ali dentro. A identidade nacional. A identidade nacional. Então, assim, a Cinemateca hoje, ela está, de fato, pelo menos, eu acho que o pior momento parece que passou, mas ela agora, ela tá tão... Ela ficou tão largada que ela não tinha nenhum ar-condicionado funcionando, que eu acho que é o melhor exemplo do que como está o cinema brasileiro hoje. Está vivo, sob aparelhos, mas está vivo. Só que agora é o seguinte, gente, um passo, outro passo, agora calma, agora ainda fica deitado mais um pouquinho, semana que vem você vai levantar. É assim, entendeu? Assim, mas está vivo. E a Ancine? A Ancine também está do mesmo jeito. A Ancine, ela retomou agora suas atividades, até porque, se ela não retomasse, os próprios funcionários teriam que responder por que uma agência que foi feita com um propósito não realiza o seu próprio propósito, que é fomentar, cuidar do audiovisual brasileiro, né? Então, ela poderia ser também... feito responsabilizada exatamente por não cuidar daquilo que é a sua própria função, né? Então, mesmo, por isso que eu digo assim, por mais que você empurre com a barriga, fingindo que o audiovisual não existe, tudo tem um limite. Chega uma hora que eu sinto muito, está escrito aqui, ele existe. E tem um dinheiro aqui dentro que pertence ao setor, e esse dinheiro tem que sair para o setor. E agora, aos poucos... Difícil, porque com poucos funcionários, muita gente saiu, né? E ainda com filtros e patrulhamentos e censuras. O tempo inteiro gente ainda. Que não é da área, né? Isso é curioso, né? Gente que não tem nada a ver com o setor, tomando conta do setor. Do setor. Isso é muito trágico. É assustador. Né? Assustador. É bem assustador. E o fundo setorial, né? E o fundo setorial do audiovisual. Para ser o motor dessa economia. Isso. Totalmente e ele, todo esse motor, ele precisa ter uma lógica para funcionar. Para ele funcionar, você precisa ter as reuniões de grupos, né, que é setor, Ancine, governo. Essas reuniões não aconteciam. Então, por isso, sabe, era uma censura velada. Prévia. É uma paralisia. Né? Exatamente. Então não é assim, não pode fazer isso. Simplesmente não tinha como fazer. Né? Porque tudo começava com uma reunião que nunca era convocada. Né? Então, o Wagner Moura falou isso, né? Que existia essa outra forma de censura, uma censura contemporânea, que tinha a ver com paralisia, que tinha a ver com processos não executados para acontecer os projetos. Né? Exatamente. Laís, para finalizar, já que a gente está aqui no palco do Estúdio SP, que lançou tanta gente nova geração, e já que a gente falou dessa potência de renovação e reinvenção da nossa cultura das periferias, eu queria que você falasse sobre a importância da busca desses novos talentos, a importância de projetos que abram espaço para esses novos talentos, seja através das ações afirmativas, seja através da democratização mesmo do acesso para o setor, para o audiovisual, para a indústria do audiovisual e, por consequência, para a nossa economia da cultura. Eu acho que tem uma coisa, que como eu sou mulher, eu acho que eu consigo falar um pouquinho mais da importância de uma política afirmativa, porque tem um pouco esse imaginário, assim, não dá para colocar uma mulher lá, porque ela não vai saber fazer. A câmera woman é uma mulher e ela acabou de fazer assim com a cabeça. E não é verdade. E aí a gente pode estender esse pensamento da mulher para a questão de raça. Né? O Brasil é 54% de pessoas pretas e criativas, pessoas pretas e criativas. Falar que, não, mas não tem pessoas criativas pretas. Tem. Você tem que realmente dar espaço, dar o caminho para que elas possam executar. Né? E como existe esse preconceito de as pessoas partem do princípio de que não tem e de que não sabem fazer. Então tem que ter sim uma política pública com o olhar de uma política afirmativa que vai falar, olha, agora é o seguinte, vai fazer. Não vai ficar bom? Tá, então o primeiro não vai ficar, mas o segundo vai. E vai fazer o terceiro. Né? Assim, então tem que criar essa estrada
Tá? É igual, assim, a gente está nessa... Eu quero chegar até aí, tem uma mata fechada. Numa hora eu tenho que começar, porque eu sei que dá para chegar. Existe esse caminho, né? Então vamos descobrir como é que é essa... Na verdade, o caminhar é muito interessante, porque parece também que, é sempre o mesmo caminho, não é outro. Né? Eu acho que dá para pegar outros exemplos, por exemplo, no mundo do esporte. Né? Eu fiz um documentário sobre mulheres olímpicas, e aí nas entrevistas, as mulheres no esporte de alto rendimento, né, que exige muito do corpo, elas sofreram muito porque os seus técnicos eram homens que não entendiam o corpo das mulheres. Então muitas se estragaram antes de alcançar porque o alto rendimento. Porque falava, sobe tal arquibancada, sobe e desce, estourava o joelho, porque aquilo era um treinamento para um corpo de um homem, não de uma mulher. Né? Então, assim, falta também fazer aquela coisa para aquilo. Né? Então, assim, chegar na periferia e falar, vai fazer um audiovisual assim? Não, é outro audiovisual, não vem com esta fórmula. Tem que ter um olhar específico para aquele lugar, para aquelas pessoas, para aquela região. Um processo amplo de formação, né, que tem que estar associado com todas essas ações de retroalimentação das cadeias, das economias criativas e das indústrias criativas. Thaís, muito obrigado pela aula, pelo seu trabalho, parabéns pelos seus prêmios, que bom que você está aqui. Imagina, eu obrigada sempre de você ter me dado essa chance de experimentar um pouquinho o que é estar do lado de lá, né, assim, da política pública, desenhar, fazer, que é possível, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas... No momento mais complicado. No momento mais complicado. Aconteceram muitas coisas importantes. Muitas coisas importantes, exatamente. E isso também me deu muita garra para a gente passar e poder acreditar que dá para superar esse momento difícil que a gente está. Vamos nessa, arte ao ocupar. Valeu, Thaís, obrigado. Valeu também. O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Ale Youssef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do Hub Criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Plínio Profeta e a locução é minha, Thier.